Bom dia, boa tarde, boa noite. Que sejam todos bem-vindos a este webinar. Eu sou o diretor do Circular Development da Alemanha e Play. E vamos passar umas Interpretation. regras básicas do webinar, ok? Nós temos interpretação em vários idiomas. E dessa forma, nós vamos permitir a vocês a poderem ouvir nos outros idiomas. Vocês podem clicar na parte inferior da tela, no globo, e selecione o canal da preferência de vocês e, por favor, silenciar o áudio original. Vocês vão ter 3 idiomas aí. Nós vamos também ter um código de conduta para todos os participantes. O link está no chat nesse momento. Esse código de conduta garante a você que esse webinar é seguro para todos vocês. Os microfones não vão estar ligados para esse webinar. Usem o chat para fazer suas perguntas. O propósito do webinar de hoje é para entender melhor o processo que está sendo realizado nas cidades pelo comitê e pelo tratado e o acordo que foi feito pelo Plástico Global. Esse acordo foi aceito pela Assembleia das Nações Unidas em 2 de tem um plano de resolução 514, a despoluição e contaminação dos plásticos, para de que de forma internacional consigamos fazer um segmento para isso. O acordo que foi publicado em setembro de 2023 também vai ser analisado hoje, especificamente de uma perspectiva de governos internacionais. Também vai ser importante porque nós vamos ouvir críticos diretamente das cidades de várias partes do mundo. O webinar de hoje vai vir com o apoio, através do ICLEI, com o apoio de várias outras organizações, o CLG, o NEP, C40, WWF, Global Cities Hub e entre outros. Essa é a nossa agenda. A nossa agenda de hoje vai ser o seguinte: primeiro vamos ouvir de Quebec, vamos ouvir também o prefeito Johnny Aranha de Costa Rica. Nós vamos ter intervenções de vídeo por parte deles e depois vamos ver os insights do processo e o que nós queremos ouvir. Depois, Keris Hoffman vai fazer uma análise de pontos importantes relevantes para as cidades, sobre o Zero Drop, sobre o esboço desse tema, e depois vamos ter um painel de discussão que vai ser moderado por Emeline Pluchon. Depois vamos ter no painel o Elber Reis, de Salvador, Yumi Nishikawa, do WWF, Rodolphe Barbaroux, da cidade de Evian, França. Depois, na cidade de Toronto, Canadá, também vamos ter Gary Collin também, Gabriel Boichat, da Catalônia. E depois nós vamos também ouvir Jean-Baptiste, que vai encerrar o webinar de hoje. Eu acho que já podemos passar pela agenda, então, muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar a para compartilhar as coisas fundamentais. Ele é o enviado especial para o tema de mudança climática no tema nórdico e todos os outros temas. Ele tem muita experiência no tema ambiental e também trabalha todo o tema do acordo tática. Jan é, é um amigo de Clay por muito tempo. Jan, muito bem-vindo. Obrigada, diz Jan. É muito bom estar aqui e ver todos vocês e nos reunir hoje. O governo de Quebec, ele fez que o tema do meio ambiente seja uma prioridade na ação internacional e também no tema meio ambiental e diplomacia
internacional. Esse foca sobre a liderança que os governos internacionais podem ter dentro das organizações e as convenções internacionais é fundamental. O governo de Quebec também está participando de uma maneira ativa na negociação de qualquer instrumento internacional que faça parte em relação à sua competência. E então, nós trabalhamos, por exemplo, no Acordo de Paris com um reconhecimento como um papel fundamental dos governos subnacionais, da importância de trabalhar em união com todos os níveis do governo. Mais recentemente, estivemos coordenando a política local e nacional dentro das negociações dentro do marco de biodiversidade, também podemos incluir nesse marco como catalisar isso, gerar também ações transformadoras dos governos ou das autoridades regionais. Isso dentro do propósito das sessões, está dentro do propósito das sessões e essa documentação vai estar direcionada a todos os níveis do governo. Em relação à contaminação do plástico em Quebec, esse manejo é feito por parte em relação à lei ambiental e também vai ajudar na regulamentação. E isso vai poder conduzir e manejar esses plásticos da melhor forma possível. O tema dos plásticos é um desafio mundial. É, o ministro de Meio Ambiente do Quebec está trabalhando nesse sentido, para isso. No nosso Ministério do Meio Ambiente vai lançar uma nova estratégia para a redução e o melhor manejo dos plásticos. E vamos ver com isso como será a capacidade, vamos compartilhar com todos vocês. As cidades são parte fundamental no tema da contaminação do plástico. Nos últimos exemplos, a cidade de Montreal convidou eh, a todos para determinar um só uso para os plásticos. Todo esse tema do plástico, procurando uma solução integrada para que finalmente vamos poder encontrar uma outra solução de implementação. Desde a perspectiva dos governos locais, internacionais, essa é a nossa meta. Temos todos os elementos que precisamos e nós somos um foco fundamental que possa incluir todos os níveis do governo. Todos nós devemos estar aí. Em algumas semanas nós vamos falar sobre esse foco e os princípios do tratado, do acordo no futuro. É importante que as cidades, os governos subnacionais estejam aí para trabalhar dentro do seu papel e entendam e também levem esse processo adiante. Os stakeholders também que temos, que são muitos, nós temos que trabalhar como uma coalizão. Temos que ter objetivos e prioridades. Nós vamos pegar esse webinar como uma vantagem para estar sempre adiante desse tema. Então, vocês podem ver aí que o governo, podem contar com o governo de Quebec para que isso siga adiante. Também estamos dando as boas-vindas ao Canadá e queremos também convidar outras cidades de governos subnacionais para que participem. Então, seria isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por suas palavras, Jean, diz Magash. Então, vamos ver o que podemos fazer no Canadá adiante. Eu também quero falar sobre dois pontos fundamentais. Um deles, Jean, é um programa integrado, complexo, que requer soluções integradas. Eu estou de acordo com você. Isso requer um foco de multigovernos, buscar parceiros como o Quebec, isso nos deixa muito feliz para que possam trabalhar conosco nesse desafio que temos. Muito obrigado por suas palavras, Jean. Então, agora na agenda, nós temos uma apresentação gravada desde a cidade de Paris. Ele trabalha em colaboração com o webinar, com o fim de trazer o foco de Paris, que vai
passou na NSA há algumas semanas. Ele faz parte das relações internacionais do Paris. Olá, companheiros. Eu venho desde o Departamento de Relações Internacionais da cidade de Paris. Eu estou encarregado do tema de defesa meioambiental. Então, os meus companheiros que estão aqui participando hoje, eu quero mostrar e dizer o que o Paris está fazendo com o tema de trabalhar com plásticos de uma única utilização. Qual é a ambição que a cidade de Paris tem em relação a esse tema? Nós temos dois princípios fundamentais que queremos trabalhar: o tema da contaminação do plástico, e um deles é a sua redução. Também queremos eliminar todos os plásticos de um único uso e quando não pudermos fazer isso, queremos trabalhar em outros 2 formatos. Primeiro, no que é reutilizar, queremos fazer uma mudança nesse uso, sair desse foco que nós temos aqui. Nós queremos reutilizar. Nesse caso, não é considerado, na verdade, reciclar é algo considerável. Às vezes a gente só pode reciclá-lo em um determinado número de vezes, às vezes ele vai ser incinerado. Isso não vai resolver o problema da quantidade de plástico que nós vamos entregar ao ecossistema. A nossa definição de um plástico de um único uso, nós temos a referência da regularização europeia. Os plásticos de um único uso estava tendo uns registros na França, e então isso impacta, no uso dos objetos de plástico, mas nós temos muitos falsos amigos aí também envolvidos, temos alumínios, conteúdos de plástico, embalagens e também o impacto de carbono. Também plásticos de um grande valor está dentro da definição disso tudo. O que queremos fazer realmente? O nosso foco para a visão em 2024, para essa missão em 2024, somos muito claros. Nós ainda vamos ter plásticos de um único uso para 2024, mas o que queremos é nos focar em três usos: alimentos e bebidas e alguns bens. Esse é o trabalho de ação que queremos fazer. Lembrem-se, vamos ter os Jogos Olímpicos no território de Paris e no próximo ano a nossa administração tem um grande desafio. Então, o que queremos em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Queremos uma nova experiência para o usuário, mostrar que é possível para os parisienses poder usar e para que não tenham ou que tenham o plástico de um único uso para bebidas, ter uma boa opção de como usá-los da maneira correta. Queremos também ter uma administração exemplar de Paris. Então, quais são as metas que queremos alcançar com isso? Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós já convencemos Coca-Cola, que será nosso parceiro para desenvolver um foco do plástico de um único uso em Paris. Os refrigerantes vão ser entregues em objetos de um único uso, para não vamos Vamos economizar 150 toneladas de plástico durante os jogos dentro dessas garrafas e objetos individuais de um único uso. Então, vamos procurar também ter o apoio de outras empresas. Criamos a nossa marca de zero plástico. Temos 5 diferentes características também em relação à comida, em relação à higiene, comida, logística. Mais de 150 atores estão participando nesse tema. O que tem a ver com nossa própria administração, nós vamos fazer isso para ajudar o nosso governo municipal com o tema de plástico de único uso. Estamos trabalhando com essas agências para isso.
O que estamos fazendo é algo muito simples. Ele mostra uma ambição, explica o que é o plástico de um único uso para evitar os falsos amigos. E então aqui nós temos os detalhes que mostram onde a pessoa possa enfrentar o plástico de um único uso. Nós temos uma lista de plásticos de único uso que podem ser proibido. Também vamos falar sobre as restrições e vamos gerar soluções para substituir esses plásticos de único uso. Então, muito obrigada a todos vocês. O Instituto Parisiense, em maio passado, criou um instituto e algo, um tema muito interessante para que a cidade possa enfrentar essa guerra com o plástico de único uso. Então, esperamos que possamos dar muitos passos adiante. Vocês podem contar conosco para seguir adiante sobre esse tema nos próximos meses. Muito obrigado, Dismagash, por essas palavras, mesmo que foram gravadas, é muito interessante para nós. A cidade de Paris nos mostra lições muito importantes. Primeiro, falamos do foco integrado para trabalhar com o tema de resolver sobre o plástico de uma maneira muito rígida, mas também vão trabalhar durante os Jogos Olímpicos para trabalhar sobre esse tema. Isso é muito interessante, fantástico. Também podemos, eu acho que podemos trazer parceiros para gerar exemplos para outras cidades. O nosso próximo apresentador também vai falar de uma integração. Nós temos o prefeito de São José Costa Rica, ele é o presidente de municipalidade e associações de governos locais, também é o co-presidente do SUCLG e também, é um líder dos setores resilientes. Nós temos uma mensagem gravada por sua parte. Podemos começar. Presidente de FLACMA, saludo a todos los participantes en este seminario web convocado por ICLEI, la CGLU, en alianza con el grupo principal de autoridades locales. Com o grupo principal de atividades locais. Estou agradecido por participar nesse encontro com um tema muito importante e decisivo para a conservação do planeta e da vida humana. É um fato que atualmente se encontra com muitas comunidades e maior poder aquisitivo com a maior parte da população mundial, mas também devemos estar conscientes que essa comodidade está nos levando a sistemas de consumo e produção que são insustentáveis En e especial la também destrutivos. Falando da produção excessiva do plástico que contaminam a natureza, espaços urbanos, sistema alimentar, a água, a vida silvestre, terrestre e marinha, e também a saúde do ser humano. Desde as cidades e governos locais unidos, nós adaptamos em 2022 o Pacto pelo Futuro da Humanidade. E um desses componentes, precisamente, é a proteção do planeta. E aí nós também frisamos a necessidade de transformar a nossa união com a natureza e abordar as desigualdades transacionais, onde também vamos avançar o debate de como desvincular o desenvolvimento humano de uma economia centrada unicamente no crescimento, no esgotamento dos recursos e a desigualdade social que o son acompanha. estos valores que deben São esses os valores que devem inspirar o Acordo Internacional sobre os Plásticos, valores que colocam em atenção as pessoas, a sustentabilidade do meio ambiente. Os governos locais podem levar adiante ações públicas e inovadoras que podem mudar as relações de extração dentro das cidades e do meio ambiente, mas para poder amplificar esses esforços, devemos trabalhar num esquema de governança multinível, com um financiamento direto e também maior capacidade técnica.
Eu também gostaria de compartilhar a experiência da minha cidade, São José. O município de São José foi visionária na avaliação dos resíduos, onde, desde os finais da década de 80, foi estabelecida ações para a recuperação do papel de toda a instituição que é recuperada e reciclada para a produção de matéria-prima de outros produtos. E isso foi possível através de algumas alianças estratégicas com as empresas privadas. Na- Já na metade dos 90, começamos isso com a produção do plástico, onde trabalhamos com as comunidades, capacitando-as e também com centros de recuperação. E também fizemos um programa chamado Ambientados, juntamente com uma emissora local que ajudava a população a levar os seus resíduos a um local único para que, e foi tão bom esse que outros lugares do estado também fizeram isso. Então, o Ministério de Saúde, o Instituto Reitor do Sistema de Resíduo modificou a Lei 8839 sobre a gestão integral dos resíduos, mediante o qual estabelece que a primeira ação é a valorização. Em 2016, estabelece a Estratégia Nacional de Reciclagem, no qual animava a incrementar a porcentagem de recuperação dos diferentes materiais. No entanto, desde de junho de 2021, diante da Lei 9786, que estabelece uma série de diretrizes para combater a contaminação pelo plástico e proteger o ambiente. Essas diretrizes são claras e contundentes para o tratamento de disposição e educação sobre a substituição e a eliminação da contaminação por plástico de um único uso. Isso partindo da premissa de que o melhor resíduo é aquele que não é produzido. No entanto, o município de São José, adiantados nessas diretrizes desde 2016, proibiu o uso de plástico em atividades organizadas por nós, e isso ficou estabelecido até hoje nos nossos contratos. Adicionalmente a isso, desde aos finais de 2008, iniciamos um programa de compras verdes dentro do departamento, onde foram estabelecidos alguns requisitos, onde elimina ou diminui o uso do plástico nas embalagens, entre outros. Atualmente, uma das nossas áreas, onde diariamente são consumidas mais ou menos 1.000 bolsas diárias para o resíduo dos rios e limpeza da cidade, o plástico foi substituído por um produto alternativo de matéria-prima derivado da fécula de milho, com fontes renováveis, garantindo que são 100% orgânicas, compostáveis e biodegradáveis. E uma vez descartadas, não vão danificar o meio ambiente. Isso é um salto qualitativo no nosso resíduo e mostra que podemos recorrer a novas tecnologias para alcançar nossos objetivos. Tudo que eu mencionei pode parecer pequenas ações, mas essas pequenas ações significa uma economia de muitas matérias-primas e de fontes esgotáveis, melhorou a água, a qualidade do solo e do ar. E também criou a cultura de ser consumidores e geradores responsáveis de resíduos. E é por isso que, para esse acordo sobre os plásticos, eu desejo que sejam levadas em contas a experiência que a governança local possa aportar, tanto para a produção de soluções e serviços, como para o desenho de Multinivel y esquema de governança multinível e multiescalável. Precisamos de um tratado que transcenda como a parte da contaminação, um acordo que cuide do sistema de vida local, pretendendo ser participativo com os diferentes atores da população para garantir uma abordagem integral. E o nosso governo local tem essa capacidade para estabelecer, monitorar e executar ações acertadas e efetivas para poder conseguir alcançar uma mudança eficiente para os cuidados dos nossos recursos hídrico de biodiversidade para ter uma vida mais sustentável. Muito obrigado e desejo muito sucesso a todos vocês. Ok, perfeito, muito bem.
Obrigado, prefeito, por todas essas palavras. Eu devo dizer que é uma visão muito boa para esse acordo. Compartilhar tudo isso é muito importante, saber que a mensagem que chega através das cidades, que podemos nos mover rapidamente para a implementação de tudo. E, claro, já estamos implementando muitas dessas atividades. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes anteriores. Agora, quero passar para uma das pessoas que está que está num lugar difícil para que esse processo se mova rapidamente. Eu devo admitir que essa participação eh, foi muito clara e muito boa. Então, graças ao profissionalismo da equipe que temos, Brenda, ela é diretora Brenda Kukat, que é do Comitê Intercontinental para desenvolver um instrumento sobre a contaminação com plástico e o que tem a ver com o meio ambiente marinho. Também é Problem Manager para a excelência de plásticos, sobre a contaminação de plásticos, e que ela também tinha um trabalho, liderança e comunicação sobre esse tema, que é o tema marinho. Brenda, adiante, por favor. Excelente, Magash, diz Brenda. Vocês podem me ouvir bem? Pergunta Brenda. Eu vou compartilhar a minha tela. Sim, ouvimos muito bem você, diz Magash. Bom, eu já vejo os slides, Brenda. Então, ok, vamos iniciar a nossa apresentação. Já estamos aí, obrigada. Muito obrigada por nos convidar hoje, obrigado por essas palavras maravilhosas. Magash, também é sempre muito bom ouvir sobre as iniciativas locais. É muito inspirador ouvir essas iniciativas que estão sendo apresentadas antes de nós. Isso, para mim, é muito importante. A comunidade é fundamental para o tema da contaminação de plástico, principalmente em casos de implementação no futuro e também instrumentos. Por isso é importante participar nesse processo, desde o momento que estamos trabalhando. Eu vou mostrar um pouco para vocês o contexto. Eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas vamos fazer um foco geral sobre o processo para que possamos concluir algumas coisas. Aqui na tela tem um cronograma de tudo que viemos fazendo. Tivemos sessões INC1 no Uruguai, INC2 foi em Paris, que já foi mencionado algumas vezes, e agora vocês vão ver que estamos na metade do processo. Nós vamos para Quênia, Nairobi, no dia 13 de novembro até o dia 19. E vocês lembram também que nesse processo da decisão de Nairobi foi feita em fevereiro, né? Vocês lembram que é uma decisão que o processo lançou e teve um espírito de construção para o processo de negociação. De fato, estamos pedindo para que as pessoas participem na próxima semana em Nairobi para seguir adiante com esse processo INC. Depois, no próximo ano, nós temos duas sessões antecipadas, como já foi mencionado, a sessão canadense, que será em Ottawa, em abril de 2024, e a última sessão vai ser no final de 2024, na República da Coreia. Ainda não temos data confirmada ainda, ok? Bom, no tema da terceira sessão, o INC vai começar no dia 13, vai ser do dia 13 a 19 de novembro no Complexo das Nações Unidas, em Nairobi. Vamos ter consultas regionais a partir do dia 12 de novembro, e como foi falado pelo comitê, essa segunda sessão vai ter uma reunião de preparação no dia 11 de novembro. E vamos comentar alguns dos detalhes da reunião de preparação, porque eu acho que é interessante para muitos de vocês tudo o que vai acontecer lá e as responsabilidades. Depois, em outubro, nós temos 644 delegados, 151 membros do comitê e 921 participantes das 385 organizações de observação que estão registradas para o INC3. Uma notificação de ontem chegou
dizia que todos os participantes registrados vão ter acesso ao Complexo das Nações Unidas. É uma excelente notícia para a participação. Claro, vamos ter algumas restrições de acesso para algumas salas sobre tema de saúde, também as vagas que tem, mas também vamos poder participar desse INC3. Também temos um número de autoridades locais que já se registraram para esse evento. Bom, vai ser muito bom ter a nossa comunidade participando dessas sessões. E para lembrar sobre os documentos de trabalho que estão disponíveis em linha, sobre os documentos oficiais, na parte direita da nossa site, aqui nós temos a nossa agenda. Eu peço que vocês leiam as notas de cenário, o documento 3/2, que vai mostrar, vai dizer como vai acontecer a reunião e também as regras de procedimento. Também no documento 3/4. Vou falar sobre o Zero Draft logo mais adiante, rapidinho, para passar alguns insights a vocês. Também vamos ter o Synthesis The Off Submission, que é o documento 1, que foi apresentado na última sexta, que nós recebemos alguns documentos que eu acho que tínhamos até dia 15 de setembro, não tivemos muito tempo para sintetizar toda a informação. Então, vamos ter tradução disponível para este documento também, mas no final da próxima semana, simplesmente porque tivemos pouco tempo para fazer essa tradução. E para analisar um pouco sobre o Zero Draft, eu quero gerar alguns pontos fundamentais que estão disponíveis sob documentos, alguns documentos que estão na página. Ele está construído sob Options Papers, que foi produzido para o INC2, e ele foi disponibilizado pelos membros nas primeiras sessões, que ajuda a preparar e facilitar o trabalho do INC e no desenvolvimento do documento que vai complementar a todos. Sabemos que tem várias sessões nesse Zero Draft, e inclui alguns temas fundamentais. São elementos que vão ser conversados durante as datas de preparação. Esperamos que alguns desses elementos possam ser incluídos nas futuras versões do instrumento e do texto. Ainda temos que ver como vamos fazer esse progresso, as datas de preparação e também um grupo de contato. Tem muitos temas que são fundamentais para a comunidade, especialmente em relação às provisões, temas de resíduos, transição justa, mostrar tudo o que estamos fazendo. A parte 4 do programa dos stakeholders também vai nos mostrar como outros atores estão incluídos no tema de instrumento. Então, eu peço que vocês o vejam muito bem. Eu sei que muitos de vocês já viram, mas as opções, ver as opções que estão aí dentro, que representam tudo o que ouvimos até agora. E também esperamos que isso tudo se veja refletido de alguma forma nesses textos que estão aí. E para analisar um pouco como o INC3 vai acontecer, na verdade, pensamos nisso. O tipo de sessão, ela vai abrir na segunda-feira, 13, pela manhã. Vamos ter alguns plenários, algumas conferências. Nós vamos ter vamos falar um pouco sobre o esboço do Zero Draft, e seguido pelo estabelecimento de 3 grupos de contato. Tudo isso vai estar anotado no cenário. Então, nós vamos ter a parte 1 e 2 do Zero Draft, e também com os temas anexos relevantes do 3 e 4, implementações e as medidas de implementações, o grupo de contato, também vão estar paralelos com os grupos do INC2 e o grupo 3, que vai se focar nos documentos de síntese, alguns resumos das reuniões de preparação e desenvolvimento. Então, tem algumas coisas em Nairobi que vão estar em alguns grupos ao mesmo tempo. Também é importante entender que não podem ter mais de 2 grupos de contato ao mesmo tempo, e também trabalhar no plenário de série, não, com a apresentação dos resultados no domingo, dia 19. E como já foi mencionado, eu já disse para vocês procurarem o NPP, o documento 3/2,
3 e barra 2. Falando sobre a reunião de preparação do dia 11 de novembro, tem uma agenda no site que vocês podem ver, mas tem 2 fundamentos de circunstância. Temos um relatório de síntese sobre tudo o que foi enviado e também os documentos que foram conversados no INC2. É o documento que apresentamos na última sexta no site. Eu peço que vocês vejam esse documento. Também tem uma agenda 3, que é a consideração de potenciais áreas para cada um dos trabalhadores. Não se apresentou para essa sessão os que estão interessados nesse tema da agenda. Gostaria que vocês revisassem o trabalho interseccional que foi gerado nos grupos de contato do INC2 e também o envio dos documentos que estão entre que está no item 1 e 2 com o botão de envios. Eu acho que a agenda e todos os outros documentos de preparação vão estar ali para que vocês possam revisar. Bom, esperamos que o espírito de Nairobi, que faça parte desse INC3. E também quero frisar aqui que tem alguns resultados possíveis na sessão que está na nota do cenário. Tem 3 que estão aqui, que são fundamentais. Primeiro, o mandato para o primeiro esboço do rascunho, depois também o zero draft do instrumento e o relatório que mostram os progressos dos comitês e também das sessões que fizeram, e também para medir a mobilidade dos cronogramas para o trabalho interseccional para os pontos 4 e 5, e também o acordo e a adoção da agenda provisional durante a quarta sessão. Claro, para que consideremos isso, ok? Bom, também como parte disso, eu quero lembrá-los que temos eventos paralelos, já foram anunciados, eles vão começar desde a 1h30 até as 2h45 diariamente, de terça a sexta, nas Nações Unidas. Vai ser apenas em inglês, não terá tradução simultânea, mas para esses são os temas que foram usados no INC2 e também tem a continuidade do INC2 e também I3, também na construção de tópicos que foram trabalhados, uma notificação onde as organizações individuais e o governo pediu que fosse aplicado a qualquer um dos eventos que quisessem participar. Os que não participaram no INC2 e podemos transferir para essa lista e participarem do INC3. Esperamos que esses eventos ajudem o INC3 como parte do que fizemos no INC2. É um modelo um pouco diferente, mas esperamos que seja uma sessão que possa ajudá-los a construir um conhecimento mais profundo nessa área de conhecimento. A gente fez tudo isso para que quem quiser participar como observador também ajuda muito, porque são diferentes atores dentro do processo, mas esperamos que alguns de vocês sejam incluídos nas delegações internacionais. Sabemos que alguns envios chegaram por parte das comunidades e a gente gosta muito disso, porque é muito importante. Pessoalmente, estamos vendo que alguns membros e estados estão incluindo alguns dos conceitos desses envios, onde estamos baseando toda a nossa documentação. Então, pedimos a vocês que continuem participando desse processo. E, e e também que possam analisar os instrumentos futuros na medida do possível, e também a partir de lugares externos onde todos os observadores possam participar do processo. Bom, essa é a minha apresentação, uma inovação do INC3, e espero que todos possam gostar da sessão que vai acontecer. Lembrem-se, a sessão plenária vai ser apresentada na televisão das Nações Unidas, MTV, mas ela não é uma reunião híbrida. Vocês podem simplesmente seguir o plenário e vamos transmitir essa apresentação. Obrigada, Brenda, por esses pontos que você nos apresentou. Eu vejo 2 mãos levantadas.
mas eu não estou pegando, eu não estou ouvindo as perguntas, ao eh, audi não estou ouvindo as perguntas, pessoal. Vocês podem escrever no chat, pode ser? Ah, e podemos compartilhar com todos toda essa apresentação? Sim, claro, sim. Eu vou enviar a apresentação para que todos possam ver. Sim, nós também vamos fazer o upload na nossa lista. Tem algumas perguntas? Por favor, escrevam no chat. Alguma pergunta para a Brenda? Podem escrever. Sim, eu tenho uma. Eu tenho curiosidade. La estrategia de plástico global. Uma vez a estratégia do plástico global, do INC5, depois, o que vai acontecer depois do INC5? Oi, sim, excelente pergunta, diz Brenda. Bom, nós esperamos que no INC5, no final do próximo ano, o que a gente espera é que vá ter uma conferência de uma plenária geral de um contexto para retificação e assinatura. Esperamos que uma decisão seja tomada no INC4, onde todos os focos e temas que vão estar aí vão ser determinados para o que vai acontecer em 2025 e também a implementação. Una firma de E também vamos ter uma assinatura de ratificação para esse instrumento que vai nos ajudar a ver quando isso tudo será implementado. Vamos estabelecer quando vai ser, quando o governo vai se reunir. Estamos nos referindo ao corpo de governo, mas estamos convidando que seja feita uma conferência, mas vamos ver o que possa ser um processo que já estamos acostumados. Depois disso, é possível que os membros, não sei se eles quisessem ter um pouco mais de força de negociação para aprofundar recomendações ou certas provisões. Não, mais que tudo, recomendações, melhores práticas ou técnicas nesse sentido. Antes dessa primeira reunião, vamos ter uma reunião fundamental. Depois vamos trabalhar com uma conferência diplomática para poder ver aí os resultados. Eu acho que isso responde à tua pergunta, certo? Sim, muito obrigado pela sua participação, diz Magas. Então, vamos com o segundo ponto da agenda. O Zero Draft também foi apresentado como parte do acordo que foi lançado em setembro de 2023 e é um produto do input dos membros dos estados que fizeram parte do Zero Draft. Então, vamos ouvir Charis Hoffman, do CLEI, que é secretária-geral, e vai comentar sobre os pontos importantes do Zero Draft e principalmente o que significa para as cidades e governos subnacionais. Charis, adiante. Ai, muito obrigada, Magas. Bom dia, boa tarde, boa noite, diz Charis. Eu vou falar sobre a análise do Zero Draft. Ele foi publicado em setembro, como o Magas já comentou, e a intenção é apoiar o seguinte processo e rondas de negociação para desenvolver o primeiro esboço do Tratado Global de Plásticos. Nós vimos também que o clima, quando as cidades participam, né, dessa contribuem e quando tem alguns planos mais ambiciosos. Então, por isso estamos convidando aos governos subnacionais para que participem desses encontros e também que tragam coisas para serem consideradas e para que possamos implementar o desenvolvimento desse acordo de manejo do plástico. Nós vemos que não tem uma referência explícita dos governos nacionais, mas também o tema da agenda dos múltiplos stakeholders para promover ações de grande ambição e cooperação entre os níveis locais, regionais. E também no secretariado nós incluímos algumas sugestões sobre o foco de toda a sociedade para incluir recursos e também permitir aspectos que as cidades e os governos possam contribuir. Então, gostaríamos de mostrar qual era a ideia que nós temos.
Bom, seguindo, esse é o nosso foco nos diferentes elementos de análises, de acordo à parte um, que inclui o preâmbulo, objetivo, definições, princípios e foco. Na parte 2, temos todos os aspectos substantivos, que inclui o manejo dos tipos de plásticos, produtores de plásticos, desenho, substituição do novo plástico, o tema do manejo dos resíduos, do comércio, contaminação do plástico, uma transição justa, a transparência, segmento e monitoramento, e também a terceira parte, a financiação, a capacitação, assistência técnica, transferência e também os planos nacionais. Também temos o caso do tema institucional, mas estamos desenvolvendo esse tema. Um dos temas também que são relevantes para os governos locais ou nacionais são os focos ou os targets e planos. O Zero Draft inclui plano nacional para incluir progresso para alguns focos de redução e incluir um foco de maneira internacional. Aqui inclui diferentes tipos de plásticos, produtos, o reuso para a reutilização, para reparar ou reutilizar o plástico. Também a parte de responsabilidade, redução e transição justa. Um dos pontos mais importantes e que é relevante para os governos locais e nacionais é o tema da reutilização. O Zero Draft disse que cada parte deve tomar medidas para a produção do reuso, a implementação do reuso e também para que possamos implementar esse reuso, sistema de reparação. Então, é muito importante que os governos locais e nacionais possam dar instrumentos para implementar o que chamamos de reutilização. Então, vamos utilizar esses stakeholders para essa otimização. Também a parte logística em relação às embalagens, por exemplo, é muito importante a gente ver esse tema para melhorar e também ter a infraestrutura limpa. Então, eles estão aí também, temos que ver com os níveis locais. E em termos para o manejo do resíduo, o texto mostra que cada um deve tomar medidas efetivas para garantir que o resíduo do plástico seja manejado de maneira segura e também com o meio ambiente, avaliar diferentes estágios de proteção, as taxas do manejo de resíduos, o manejo dos lixos, de incineração, queimadas e também do lançamento ao mar. Então, esse é o foco que os governos locais estão oferecendo para o tema de coleta e tratamento. Também temos outras medidas que permita o tema de recolheção, da coleta de lixo, também para melhorar a valorização e também o tema de como manejar esses resíduos. Tudo isso está sendo analisado nesse esboço em relação aos pontos que têm a ver com a administração e o manejo de recursos. Em relação à contaminação dos plásticos existentes, o texto já mostra que as partes devem trabalhar na mitigação com trabalhos de limpeza nas áreas de acumulação e principalmente promover a participação da população locais e dos cidadãos nesses locais para que tenha uma forma segura com o meio ambiente, para que o governo possa mobilizar a participação desses cidadãos para organizar essas atividades de limpeza, onde estamos vendo que tem uma posição local. Então, às vezes o governo não é tão próximo com as comunidades locais, mas os governos locais devem estar aí para isso. O tema da transição justa, o esboço analisa que cada parte deve promover e facilitar de maneira justa, equitativa a transição incluente para as populações afetadas, também principalmente mulheres e grupos vulneráveis, não excluindo as crianças e os jovens.
temos que desenhar uma agência nacional, um governo, para poder trabalhar com os stakeholders relevantes, autoridades públicas e outras que têm, sem ânimo de lucro, para melhorar os ingressos e melhorar a vida das comunidades, para que continuem trabalhando com esse projeto, também melhorar as condições de trabalho para esses trabalhadores, organizá-los em cooperativas e organizações para gerar uma cadeia de valor com os plásticos. Então, os governos nacionais e internacionais devem tomar essas medidas para melhorar essas condições para os trabalhadores e integrar os setores informais junto à política e também outras medidas necessárias nesse sentido. É isso que gostaríamos de compartilhar. Esse foi o resumo e era uma perspectiva de alto nível. Então, agora eu vou voltar com o Magashi. Obrigada, Charis, pela apresentação. Eu quero saber se tem alguma pergunta para Charis. Por favor, adiante. E vamos passar para a segunda sessão que temos preparada para hoje. Bom, nesse momento não temos perguntas. Então, vocês podem. Por favor, pessoal, vocês podem usar o chat ou o Q&A para as perguntas. Então, agora vamos para o painel. Vamos apresentar Emily Pluchon, e ela trabalha com o WWF. Obrigada, Magashi, diz Emeline. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, depois dessa perspectiva do processo e progresso do tema do acordo sobre a contaminação de plástico, nós queremos ver que as cidades e os governos subnacionais pensam sobre a contaminação do plástico. Como podemos ver o trabalho local, nacional e internacional, como eles veem isso nesse sentido? Para essa apresentação, eu quero dar as boas-vindas a 5 palestrantes hoje. Eles representam cidades, governos locais, organizações que estão trabalhando com as cidades sem a contaminação do plástico. Vou começar apresentando Jumi Nishikawa, líder regional na Ásia, da WWF para o programa do plástico nas cidades. Também queremos apresentar o coordenador da cidade, a Rodolfo Oroz, Gary Cullen. Também temos a cidade de Durban, na África, Gabriel, da delegação da Catalunha, na Suíça, e, finalmente, Annette Silverjack, diretora da política no Arkansas, Toronto, no Canadá. Como podem ver, temos um grupo muito diverso de pessoas e, de fato, procuramos ouvir de cada um suas perspectivas hoje sobre esses temas. Temos 30 minutos, ok? Vou começar com algumas perguntas para os nossos palestrantes, e se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam as perguntas no chat ou no Q&A. Bom, para começar, eu gostaria de começar com você, Dilmi. Eu sei que você trabalha com um número muito importante de cidades na Ásia. Você poderia nos falar um pouco mais sobre quais são as necessidades mais importantes e os desafios sobre a contaminação de plástico nas cidades asiáticas? Muito obrigada a todos, diz Jumi. Muito obrigada por nos permitir estar aqui hoje. Como a Emily mencionou, nós trabalhamos em muitas cidades na Ásia. São 36 cidades neste momento, para ser mais exata. Para responder a sua pergunta, existem muitos desafios na região asiática, especialmente em que lugares, em que cidades na Ásia. E também isso é um problema global na cidade. Também vamos ver tudo nesse tema e nesse webinar. Vamos ver os desafios que temos, são problemas que têm a ver com o tema da urbanização rápida, falta de infraestrutura básica, tanto com temas sistêmicos e também tecnologia, os fundos públicos que são escassos. Então, isso impacta para proteger e melhorar o tema. Também temos o tema do resíduo.
Também temos falta de incentivo na política para gerar mais incentivos no mercado em relação aos resíduos plásticos. Tem um grande problema de comportamento também. Bom, isso tudo também se motiva pela falta de entendimento e alternativas, soluções alternativas, diria eu. Quanto mais consumimos, mais resíduos de plástico temos na cidade. Nós já estamos enfrentando uma grande guerra para manejar esse tema dos resíduos, principalmente no espaço dos plásticos, que é um desafio muito grande, diz Jumi. Muito obrigada, Jumi, diz Emily. Sim, é um desafio para todos, tanto para o sul global como para o norte. E agora, analisando e vendo esse desafio, eu gostaria de saber um pouco mais de como as cidades e os governos subnacionais estão trabalhando neste tema. Gary, nós sabemos que as soluções holísticas são necessárias para enfrentar o tema da contaminação de plásticos. O que você falaria para que poderíamos fazer para enfrentar essas iniciativas? Bom, muito obrigada a todos os participantes hoje, diz Gary. Eu sou da Unidade de Desenvolvimento Econômico do nosso município. Eu venho com uma perspectiva de economia circular, mas, no entanto, uma perspectiva de cidade, ela tem que ser mais participativa no manejo de resíduos sólidos e também estratégias complementares no manejo desses resíduos. A indústria e a sociedade, nós temos que ter uma perspectiva holística. Nesse momento, nós temos muitas iniciativas na cidade e é um desafio. Mas são muitas iniciativas paralelas, então a cidade tem muitas pessoas que vêm, todos querem fazer as coisas, mas com um interesse específico. Então, o processo de conectar a economia circular e o processo dessa economia circular que tenham diferentes funções na cidade, também outras partes externas que participam no processo. Esse foco é uma estratégia de separação. Nós temos uma estratégia muito interessante nesse sentido. Também trabalhamos com os temas prioritários e nós temos muita infraestrutura e solução. Temos que entregar uma solução mais econômica do que as soluções que já vimos antes. Então, é uma mudança no qual nós estamos nos focando no momento. Estamos nos focando numa parte centralizada com diferentes manejos de diferentes resíduos que podem ser enviados a alguns pontos centrais através de programas de coletas, dependendo também do número de coletores informais. Também contamos com um alto número de desemprego e pobreza. Então, nós tínhamos uma economia de coletadores informais, inclusive em algumas comunidades de alto ingresso. Então, nós quisemos fazer um desenho para trabalhar com eles, fazer alguns pontos e mostrar onde os resíduos pudessem ser divididos, como o plástico, que é um deles, já ser divididos desde os pontos de coleta e também alguns tipos de embalagens que acabam virando lixo. Então, queremos trabalhar nesse sentido com uma divisão ou uma separação onde nós queremos reciclar. Também falamos sobre os benefícios complementares. Basicamente, o que estamos fazendo, a economia da reciclagem no nosso país é fundamental. Sempre é fundamental reciclar sempre, mas tem uns temas que são complementares. Temos que ver para o volume, o ciclo e comparação. Então, temos que ver se nós procuramos ver se os plásticos ou qualquer outro resíduo seja de maneira concreta e iniciativas que procuram soluções também sem ânimo de lucro. Podemos trabalhar neste tema. Queremos trabalhar com as comunidades para limpar os rios.
também limpar as correntes de água para que não tenhamos problemas de contaminação, que temos várias alianças com organizações, também para trabalhar com o resíduo de plástico, e também tivemos trabalhos muito interessantes e modelos, desde a iniciativa também de embalagens, vimos isso na África do Sul, e também vemos como simplificar as estratégias no manejo de resíduos, onde o plástico é muito importante. É muito bem, obrigado, Gary, diz Emeline. Obrigada pela sua explicar a sua participação no setor de coleta informal. Isso é fundamental. Eu acho que é crucial e complementar também para o acordo dos plásticos. Agora vou passar a palavra para Gabriel. Gabriel, seria muito bom ouvir desde um governo subnacional como você trabalha no tema e no progresso sobre a contaminação do plástico na sua jurisdição. Muito obrigada a todos e também aos organizadores pela oportunidade de estar aqui. Eu quero também frisar aqui uma ação, que é uma ação que já viemos trabalhando. É, Às vezes tem muitas quantidades de fibras que são microplásticos no meio ambiente, e também a gente tratou de reduzir a quantidade de microplásticos que estamos enviando ao meio ambiente no governo da Catalunha, juntamente com outras instituições e também com a indústria, que é muito importante. Sociedade civil, nós também estabelecemos em 2022 esse tema de iniciativa e esse acordo que foi assinado por mais de 100 diferentes instituições e atores. É um pacto voluntário e existem atores de diferentes cadeias de valor têxtil. A ideia é facilitar a incorporação dessa circularidade e a outra parte é evitar resíduos têxteis, entendendo que a maioria dos tecidos, os têxteis hoje são sintéticos, entre nylon e poliéster. E um dos objetivos é promover e melhorar para contribuir ao setor. Também é importante para poder trazer a solução à indústria para esse acordo voluntário. Na verdade, também temos que ver diferentes atores, entrar em acordo com esses atores e também trabalhar com as grandes companhias que têm grande representação nacional. Através disso, também podemos reforçar a ideia de que a responsabilidade dos produtores, onde o plano permite coletar esses resíduos têxteis, também reduzir o aumento desse resíduo têxtil entre 5% e 10%, também os materiais desses resíduos. Finalmente, o que queremos é estender a responsabilidade aos produtores, o que é fundamental. Também a circularidade desses processos. Ok, muito interessante. Então, como participamos no setor e da população? Então, seria muito interessante para aprender mais sobre a estratégia, e também a estratégia de diferentes setores da indústria como tal, a agricultura e o setor. Bom, agora eu gostaria de perguntar a Anete, eu sei que a cidade de Toronto está trabalhando na na produção de resíduos. Você poderia falar um pouco mais sobre essa iniciativa ou qualquer outra prática que você queira replicar no dia de hoje? Que seja um exemplo para outras cidades. Claro que sim, diz a Anete. Eu gostaria de mencionar que o trabalho da cidade na redução desses resíduos é fundamental. Nós queríamos gerar um comportamento generalizado para a tradução de produtos de único uso. Nós sabemos que a mudança do plástico ou também
Se nós não fizermos isso, podemos impactar outro material. Isso não necessariamente vai resolver o problema. A ideia, neste caso aqui, é gerar um foco de produtos de um único uso e também são medidas que temos que revisar. Nós temos que ver isso sem importar qual seja o material, para poder implementar um programa complementar. Então, hoje em dia, temos consultas com diferentes atores, temos um foco onde devemos incluir e também vemos, então, eh, onde podemos nos focar nesse tema depois das medidas que foram tomadas depois do Covid, da quarentena? Então, na verdade, estamos nos focando aqui em Toronto, um programa de reduzir os produtos de único uso. Eu não sei os negócios que estão trabalhando nesse sentido e quais são as práticas. Nós temos, na verdade, algumas recomendações onde eles podem ver esse tipo de negócio, onde podem comprar. Também estamos procurando fornecer serviços a essas a cooperativas que possam ver onde podem aplicar esse tema. Também queremos ver se no próximo ano possamos implementar algumas medidas obrigatórias com a finalidade de gerar recomendações, leis ou regulamentação e que sejam medidas obrigatórias para que esses elementos. Então, o que nós viemos fazendo nos últimos anos, a cada 2 anos, mais ou menos, estamos trabalhando com auditorias em relação a resíduos. Toronto teve um dos programas mais interessantes sobre auditoria no manejo do lixo nos últimos 2 anos. Mais de 300 lugares estão sendo analisados de acordo com seus materiais. Vemos as coisas que não sendo bem trabalhadas e que acabam sendo impactantes no ecossistema. Isso nos gera uma ajuda no nosso programa. Então, também vemos os processos, como, por exemplo, desse acordo global, como a cidade de Toronto, são medidas que possamos trabalhar com diferentes iniciativas. Então, e é tudo o que estamos fazendo, a introdução da responsabilidade social, principalmente, e outros aspectos também. O nosso papel aqui diz que o governo tem a oportunidade não somente de trabalhar com perspectivas e políticas, mas também podemos fazer pesquisas sobre serviços e programas. E outra coisa é ser líderes, comunicar aos residentes no que estamos trabalhando e não, o que estamos fazendo no momento. Eu diria também, por exemplo, para o consumo inovador, eu não sei como. Bom, um café para levar, por exemplo, pode ser num quiosque ou não somente numa loja ou numa esquina. Nós temos que fazer o possível e evitar o plástico de único uso. Temos que gerar políticas para evitar que tenhamos produtos de único uso. E também tem um papel fundamental que não seja um único fornecedor de serviço, que tenha geração de diferentes alternativas. São muitas as coisas que podemos fazer na cidade, não somente gerar serviço como municipalidade, mas também gerar comentários, ouvir as instituições e ouvir também outros governos regionais ou federais, inclusive. Temos que ver como eles estão trabalhando e como estão melhorando os seus produtos e as suas emissões e o manejo do plástico. É isso que fazemos. Bom, é muito interessante ouvir esse tipo de iniciativa, diz Emeline, e também como o programa está sendo implementado. Agora eu vou passar a palavra com uma pergunta. Vamos ver, Rodolfo, eu gostaria de entender um pouco. As cidades normalmente veem esse tipo de processo global e como esse processo vai impactar no trabalho da cidade. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, diz Rodolfo, e também agradecer a todas as cidades que estão aqui. Tem 3 pontos nesse sentido. A nossa resposta. Primeiro, a lei antirresíduo francesa acelera o processo.
e acelera o processo com a finalidade de trabalhar no tema de resíduo e também com a biodiversidade. Como o acordo menciona, a produção do plástico deve terminar. Como um comitê ou organização local, nós só podemos apoiar. É, Muitas outras instituições estão preocupadas com o tema da poluição que temos no nosso território, na área metropolitana e também nas nascentes de água. Em julho de 2019, os pesquisadores suíços revelaram contaminação de plástico equivalente a niveles no vistos antes. a níveis jamais vistos. Então, o manejo de plásticos e resíduos pode fazer parte da cadeia de valor. Para a comunidade francesa, foi de valor em 2023. Tem um tema também relacionado às embalagens, aumentando os volumes positivos para manejar isso, mas requer muitos investimentos para a parte de outros setores, como o transporte. Então, nós temos, se a contaminação de plástico, a ideia é coletá-los de bem e gerar um entendimento por parte da comunidade, como foi dito aqui. Hoje é o consumidor que decide que destino eles vão dar a esse plástico que ele comprou. Na agenda nacional, nós temos um tipo de comunicação, mas dentro dos municípios nós queremos apoiar a esse ponto e também realizamos campanhas. Uma parte do governo francês está negociando nesse acordo do resíduo plástico. Queremos resultados e queremos participar muito mais além sobre o tema do resíduo. Tem soluções muito melhores para a redução, como já vimos na energia e o clima. A pergunta que fica aqui é que como estamos explorando esses recursos? Também vamos para o tema da produção exclusiva e da concepção. Se pegamos outros exemplos, eu não sei se vocês conhecem a água de Webian, tem uma perspectiva econômica histórica. Também uma marca internacionalmente conhecida. Então, eles estão conectados aqui desde uma perspectiva pública-privada. Hoje, a França, a água mineral, selecionou um objetivo para reduzir o número de plásticos de único uso, de 50% até 2030, com embalagens que possam ser reutilizadas no próximo ano. Então, podemos ver a economia, qual é a sua importância nessas regiões, como vai empregar a seus residentes para que tenham uma participação importante também com o orçamento da sua comunidade. Os municípios também querem participar da economia, mas eles querem ser consultados nisso. Então, um outro parágrafo, que é o 12, fala sobre outro tema, que podemos ver o tema do setor de resíduos, o tema da coleta, os empregos gerados dentro dessa cadeia. Nós devemos evoluir, nós temos que evoluir nos próximos anos com um processo de coleta mais eficiente, com um balanço na produção e redução dos plásticos na fonte. As áreas municipais vão ter que agilizar os recursos e habilidades, como foi apresentado quando nós vamos diminuir as embalagens, simplificar esses processos na França. O número de resíduos vai baixar, porque aumentar a parte reciclável, no final, o município tem que plantear todas as comunidades para empregos, para trabalhar nesse tema também. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado por frisar esses desafios. A municipalidade vai ter que implementar recursos e habilidades para esse tópico específico, certo? Gabriel, eu gostaria agora de conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a sua perspectiva nos governos subnacionais em relação ao acordo como tal. Qual seria o acordo ideal para você sobre o manejo do plástico? Bom, obrigado, Emeline, diz Gabriel. Bom, eu acho que um acordo global é o ideal, mas para isso alguns aspectos devem ser incluídos, mas temos que ver alguns pontos relacionados à produção de plásticos disponíveis.
Isso deve ser implementado. E também, por outra parte, o papel dos governos locais e regionais, como já falamos. No primeiro, por exemplo, na Catalunha, nós consideramos que esses pontos devem ser incluídos. Não são todos, mas alguns são mais importantes para nós nesse momento. Primeiro, a apresentação, a medida de economia circular, influenciada pela redução, o desenho e a reutilização. Por exemplo, na Europa temos uma economia, um plano de ação circular adotado pela Comissão Europeia em março de 2020. E também na Catalunha nós temos o Pacto Nacional da Indústria, temos a economia circular como um dos seus objetivos estratégicos. E segundo, o acordo deveria promover responsabilidade dos produtores, como eu já mencionei. Precisamos gerar financiamento necessário para a coleta e trabalho para a coleta desses resíduos plásticos para o país, para a infraestrutura, e também a responsabilidade para a coleta desses resíduos e todo o trabalho relacionado a isso. E também queremos analisar o tema das restrições europeias e dos plásticos, a perspectiva de produtos ao consumidor e etc. Também em relação das paletas. Então, eu acho que tem muito consenso nos diferentes stakeholders que participam localmente para um tratado futuro, para uma sociedade que também esteja dentro dessa perspectivas. O acordo como tal, é, eles devem participar tanto através de consultas, como foi comentado, e também todas as obrigações que devem estar plasmadas aí, devem estar destacadas. Também devemos compartilhar insights locais, regulamentações, promover iniciativas circulares, gerar interesse das comunidades locais. O nosso papel, finalmente, é um foco global à contaminação plástica e também um poder regulatório e capacidade para gerar políticas que sejam mais localizadas. Isso tudo pode ajudar muito e apoiar no tema da regulamentação local para o uso inicial e final. De qualquer maneira, eu sei que tem alguns pensamentos. Nós temos muitos desafios. Temos três, por exemplo. Hoje estamos aqui vários governos locais, alguns regionais, Quebec, Catalônia, e também temos outras redes. Isso é muito bom, são boas notícias. Estou feliz por vê-los aqui, mas precisamos muito mais. E, claro, convidamos muitos outros governos regionais e locais para participarem, virem até aqui e alçar suas vozes para que possamos conversar sobre o tema. Por outro lado, também precisamos o apoio dos estados que estão fazendo a negociação, principalmente através dos processos globais. Nós vemos que muitos estados globais têm as suas contribuições, às vezes mencionam as suas colaborações locais e regionais, mas nós também pensamos que é importante que essa forma de escritura seja incluída nesse acordo, pensando pelo lado do acordo certo, mas a gente não vê isso como uma realidade. E também nós precisamos pensar de uma maneira clara como vamos defender todos esses temas. Nem sempre é fácil encontrar uma forma de fazer isso, mas temos que trabalhar em conjunto com as redes com as quais fazemos partes, e eu acho é um grande exemplo do que podemos fazer. Mas também devemos mostrar a capacidade de que possam ouvir as nossas vozes e que essas ações possam ser feitas de maneira paralela no final e tratar e ver também que esse acordo seja útil, uma boa ferramenta para o programa de plástico
e os stakeholders fundamentais para a viabilização do acordo e para a implementação desse acordo. É tudo isso que vemos até agora. Temos muito trabalho ainda por diante para que esse acordo funcione. Vamos seguir trabalhando nisso para que isso aconteça. Estamos aqui para todos os parceiros que estão aqui conosco hoje para que isso se torne uma realidade. Obrigado, Gabriel, diz Emeline. E claro que as cidades participem muito mais nas negociações e também com tudo relacionado a essas negociações. Tenho alguns minutos, eu gostaria que a Jumi, a Annette e Gary fale, Rodolfo também fale sobre o acordo dos plásticos. Rodolfo, adiante. Não, não, Jumi, ok, as mulheres primeiro, obrigada. Ai, obrigada, Rodolfo, diz Jumi. Bom, eu acho que a minha resposta é curta. Eu acho que WWF espera que esse acordo traga mudanças reais e que adicione valor a essa cadeia. E então, eu acho que tudo isso tem valor e deve ser estabelecido. Devemos estabelecer provisões, movimentos globais e também que tenha uma implementação muito forte com medidas de apoio, incluindo o apoio financeiro alinhado com outros fluxos financeiros. Eles já estão apresentados no Zero Draft como opção um, e claro, nós gostaríamos muito que isso fosse uma realidade, que o acordo e o resultado do acordo se resulte num algo muito ambicioso. Essa seria a minha expectativa e também da WWF. Ok, Anete, então. Ok, Ana. Vamos continuar com as mulheres. Eu também estou de acordo com o Ju. Eu também quero adicionar que eu espero que tenhamos muitas expectativas com companhias multinacionais. Tem umas delas que se beneficiam em ter acordo internacional. Então, é importante, porque já ouvimos sobre o regime. Então, nós temos que ver que esse tipo de acordo pode nos ajudar em um alinhamento, no desenvolvimento sustentável. Temos que ver se todos estão cumprindo isso ou não. Também ver a política pública. Então, tudo que tem a ver com o plástico, não existe uma confiança pública nisso. Então, aqui nós temos uma oportunidade nesse tratado para colocar alguns temas no programa de transparência como parte do produto. Eu acho que isso é muito importante, com o fim de entender alguns pontos, não somente a proibição de atividades, mas também o que tem a ver com o ciclo de vida, reciclagem e o que esperamos que seja o comportamento público, a ativação, o ato ou a participação, para que isso seja um sucesso. Tem que ter uma transparência pública para garantir que isso seja entendível e que todos possamos participar. Yes, thank you. Obrigada, Nete. Rodolfo? First, the awareness part, the Bom, consumer temos alguns pontos. Primeiro, decides the rest of this. Primeiro, o consumidor tem um poder muito importante e ele é o que decide, é quem decide na cadeia de valor. Segundo, a municipalidade devem ser consultadas, porque os predomínios públicos, como já ouvimos aqui, são os que analisam o tema da contaminação. Parte do governo e parte da organização sabemos que isso é um problema. Então, temos que desenvolver soluções sem desculpas e também compartilhar soluções em alianças internacionais. Por exemplo, a substituição do plástico, o tema da conversação sobre o plástico, as medidas a serem tomadas aos próximos anos, quais são as alternativas que não concorram com a produção dos produtos. Muito obrigada a todos. E antes de finalizar essa sessão, eu gostaria de passar a palavra a Jumi. Ela vai trabalhar sobre num relatório sobre a intervenção com a intervenção de um melhor
acordo. O que você vai fazer nas próximas semanas, Dilma? Bom, eu acho que sim. Se nós pudermos, vocês podem compartilhar os slides que foram apresentados. Vai ser rápido. Eu acho que usar essa oportunidade vai ser fundamental para que todos estejam alinhados com o que realmente queremos mostrar. Estivemos trabalhando nesse relatório. Nós trabalhamos no que se foca as seguintes perguntas. A primeira, como enfrentar os desafios que a cidade enfrenta e como poderia ser enfrentado a nível global e as oportunidades para escalar intervenções de sucesso através do acordo de contaminação plástica. Estudamos muitas coisas e estudamos algumas intervenções que foram feitas a nível de cidade e essa é a base do nosso relatório. Bom, o que nós encontramos aqui? Nós procuramos que o tratado tenha obrigações complementares que sejam aplicadas por todos os lados. Esse relatório vai mostrar que a cidade não tem só ações regionais e locais, mas também nacionais. E isso mostra a necessidade de se convertir responsável por isso. Isso está explicado no relatório que vamos publicar em novembro de 2023. Por favor, apoiem, leiam esse relatório assim que vocês puderem. Vamos procurar que todas as organizações que estão trabalhando com as cidades, até as próprias cidades, que, por favor, queremos ouvir tudo o que vocês têm a dizer e também a capacidade que tem de apoiar esse tipo de relatório, porque nós tentamos replicar as vozes de vocês aqui nesse relatório. Por favor, nos apoiem, compartilhe conosco e esperamos ouvir as suas opiniões. Obrigada, Dilme. Eu acho que temos 4 minutos. Eu quero passar a palavra, então, agora a Gabi, que quero fazer uma última pergunta para você antes de terminar. Você acha que existe uma divisão entre as atividades locais e nacionais? E por que você acha que é importante para as vozes da cidade ser mais consideradas a nível nacional na conversa em relação à organização do acordo? Bom, obrigado, diz Gary. Sim, tem uma divisão entre as autoridades locais e nacionais. Os governos podem ter marcos e leis políticas a nível nacional para intervir e participar de algumas formas, mas o tema da circularidade é fundamental como processo, e isso pode ser um fator nesta parte da implementação holística, como já aconteceu a nível local. Mas na municipalidade, o nosso município é um exemplo. Nós estamos numa área municipal de alguns quilômetros quadrados, 90 quilômetros de litoral, o Oceano Índico, topografia, eh, né, temos um trabalho muito importante na cultura, na verdade. Nós temos muito lixo por todos os lados. Então, se tem uma grande tempestade, vai impactar 7.000 quilômetros dos nossos rios, então, os rios e oceanos. Então, o trabalho que queremos fazer, nós temos diferentes desafios, temos econômicos, financeiros. Então, isso tudo significa que nós precisamos que esses atores nacionais trabalhem conosco, que desenhem estratégias para que possamos desenvolver a nível local. Eu sei que qualquer outra cidade tem o mesmo princípio. Se nós vemos o nosso esquema EPR, ou o nosso marco para cada um dos materiais, isso também é uma responsabilidade dos produtores, mas eles estão aí num centro nacional, que é um tema que temos, e precisamos uma estratégia de financiamento e também de coerência. Temos que ver o que e qual estratégia podemos usar. É importante que as capacidades nacionais possam nos mostrar as estratégias e implementação. Isso tudo tem que estar baseado na implementação local. Obrigada, Gaeri. Agora eu quero passar a palavra para comentários
Fechamento. Muito obrigado. Eu acho que esse webinar mostrou a fortaleza e a visão da urgência para o mundo sem plástico. Temos temas e soluções muito concretas, algumas já estão sendo implementadas por muitas cidades. Nós ouvimos como a circularidade esteve no centro e como usamos essa reciclagem. Ouvimos isso de quase todos os continentes, ouvimos isso desde a África à Europa. Eu acho que também mostrou uma oportunidade que temos nesse momento. Nós aqui, quando os colegas apresentaram uma recapitulação do Zero Drop, então vemos que isso tudo está sendo bem trabalhado. Quando vemos todas essas partes, vemos que temos um papel fundamental nesse tempo, principalmente nos planos nacionais. E nós começamos, por exemplo, Paris foi muito interessante, mas nós temos que, como recapitular tudo isso, como fazendo parte desse webinar, nós temos que trabalhar muita coisa daqui para frente, principalmente no tema de governança. Esse acordo precisamos incluir os multiníveis nesse acordo para que a terra seja analisada, que seja uma base dos territórios que participarão. Nós temos também os pequenos bairros, temos também as comunidades do Sul Global. Eles têm que receber capacitações com habilidades humanas e financeiras. Isso tudo nós já ouvimos por parte dos palestrantes. O tema da administração, a circularidade também implementada localmente. E outra coisa, a responsabilidade de todos os atores e obrigações e direitos. E o segundo é o que tem a ver com o financiamento. Eu acho que o acordo, nós temos muito que trabalhar nisso e como explorar os nossos governos locais para gerar orçamento específico para esses governos locais. E também o outro ponto é algo que tem que ser melhor desenvolvido. Temos que ver muito mais à frente. Temos que ver como desenvolver os planos nacionais, nesse caso, também a participação dos governos locais e regionais nessa implementação. Precisamos ter esse tipo de linguagem escrita. Nós sabemos que nós temos desde Paris, onde queremos incluir isso, temos que ver que isso possa ser incluído em Nairobi, Ottawa e daí por diante. Nós somos observadores, claro, mas também somos governos e fazemos parte dessas negociações. Eu acho que no final do processo nós vamos precisar esclarecer um espaço estrutural para que a nossa posição tenhamos um espaço na mesa nas negociações para desde a implementação até o monitoramento desse acordo. Se o governo local está aí e ele sai, o global também não vai ser incluído. Então, muito obrigada a todos por coordenar esse evento. Seguimos adiante para Nairobi, Ottawa, para ouvir toda essa negociação, Emily. Muito bem, muito obrigada, obrigada a todos, diz Magash. E com esses últimos pontos por parte de Jean-Baptiste, aproveitem o resto do dia, vamos estar em contato com todos vocês. Então, obrigado a todos